Meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar dica de 3 séries super legais sobre viagem no tempo. Vamos lá? Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por séries. Eu já trouxe aqui pro canal um vídeo falando de algumas séries que eu amo muito. Vou deixar aqui embaixo o link e também vou deixar um card passando, caso vocês queiram ver. Nesse vídeo aqui, em específico hoje, eu vou falar sobre 3 séries que eu sou completamente apaixonada e que a temática central é sobre viagem no tempo. A primeira série que eu vou falar pra vocês é a que eu mais amo nesse mundo. Essa série é Outlander. Outlander é baseada em uma série de livros que tem o mesmo nome. Aqui no Brasil chama Viagem no Tempo. O primeiro episódio da série foi lançado em 2014, no final do ano. A série já conta com 2 temporadas e agora em 2017 sai a 3ª temporada. Eu tô super empolgada. A série vai começar em 1945, logo no final da Segunda Guerra Mundial. Vai contar a história da Clary, que é uma enfermeira que trabalhou na guerra e tudo mais. E quando termina, ela volta pra casa, reencontra o marido e para eles comemorarem, ter uma segunda lua de mel depois de tudo isso que aconteceu, eles vão fazer uma viagem pra Escócia. E é lá na Escócia que vai acontecer o fato curioso da Clary ser transportada para um outro tempo. Ela vai visitar sozinha um determinado local lá da Escócia. Tem que eles dizem ser mágico e que acontecem várias coisas mágicas lá. Nessa visita que ela é transportada para 1743. Sem ter ideia de nada do que estava acontecendo, sem saber onde estava, em que época estava, ela começa a lutar pela vida dela, porque aparecem pessoas perigosas, e no meio dessa jornada dela tentando entender o que aconteceu, onde que ela tá, quando que é, vai conhecer o Jamie. Gente, preparem seus corações, porque este moço vai roubar o seu coração no primeiro momento que ele aparecer. E ele que vai cuidar da Clary durante toda a jornada. Eu não posso falar muito, senão eu vou dar muito spoiler. Essa série tem um vilão que é o Capitão Randall. E, gente, esse vilão, eu acho que é o vilão que eu mais odeio em toda a minha vida. De todo filme, toda série, todo livro que eu já li, eu acho que esse é o pior vilão de todos, sabe? É uma história, gente, que faz você literalmente viajar, sem contar com as paisagens que são maravilhosas. Gente, não tem como não amar o cenário. A segunda série que eu vou indicar pra vocês é uma série que começou ano passado e que se chama Timeless. É uma série de ação e aventura. Cada episódio acontece uma situação diferente, mas que gira em torno de 3 personagens principais. É uma série que passa nos anos atuais. A história é que um cientista criou uma máquina do tempo. Só que essa máquina do tempo foi roubada por um moço que quer mudar o rumo da história, quer mudar algumas situações. E aí o que acontece? Eles recrutam um soldado, que é o White, recrutam uma professora de história, que é a Lucy, e depois eles recrutam um cientista lá deles mesmo, que é o Rufus, para poder dirigir a máquina. E o que acontece? Existia uma máquina que foi roubada, mas tinha ainda o protótipo da máquina que estava lá ainda, que eles poderiam usar. Não é a máquina, tinha tudo que a outra tem, mas que mesmo assim consegue possibilitar eles a viajarem. Então, o que é a história central? Eles precisam se tornar uma equipe, os 3, para poder deter esse moço que roubou a máquina do tempo e tá querendo mudar toda a história. O mais interessante é que cada episódio acontece uma história diferente, conta uma história diferente, porque eles vão para determinada época, eles vão para algumas situações que são diferentes. Então, assim, é muito legal porque ao mesmo tempo que é uma coisa ficção científica, tem um pouco de história, que eles voltam para acontecimentos que foram reais no nosso mundo, então é muito bacana. E é legal também quando eles voltam, que às vezes acontece alguma coisa, às vezes eles interferem, ver como que a história mudou. É uma série que, para quem gosta de história, é bem bacana, porque a Lucy, como professora de história, ela conta todo o enredo, sabe, os acontecimentos da época que eles vão, então é bem bacana também. Agora, a terceira e última série que eu vou indicar pra vocês sobre viagem no tempo também é uma série que começou em 2016, que é a Frequency. A história começa com a Raimi, que é uma detetive, que o que acontece? O pai dela era policial
Só que quando ela tinha 8 anos de idade, o pai dela morre. E quando ele morre, eles contam a história de que ele morreu porque ele era um policial corrompido, era um policial que tava fazendo coisa errada, tava lá de treta com o povo do mal lá. E ela não gosta de falar sobre o pai com ninguém, ela não fala sobre o pai nem com o namorado, nem com o melhor amigo dela, ninguém pode tocar no assunto que ela vira o bicho. Ela tem muito ódio do pai. Até que um dia o namorado dela vai pra garagem e descobre que tem um rádio lá que era do pai dela, ele não sabe, e ele conserta o rádio. Ele liga o rádio, ela fica muito brava, fala que não quer, que ele não tem direito de mexer nas coisas dela e tudo mais. Só que aí acontece uma tempestade, uma coisa louca lá, e de repente o rádio começa a realmente funcionar. Ele capta frequências que são de 20 anos atrás e faz com que a Raimi consiga falar com o pai. Eles começam a conversar, ele conta pra ela que ele não era um policial corrompido, que ele não tava fazendo nada demais, ele tava trabalhando disfarçado. E aí ela conta pra ele que naquela noite vai acontecer uma emboscada e ele vai morrer. E é aí que tudo começa a mudar e a história começa. Quando o pai dela se salva, a realidade muda, só que ela tem ainda as memórias de quando era diferente. E no final do primeiro episódio, eu vou dar spoiler pra vocês, pra que vocês possam compreender um pouquinho. O pai dela se salva, só que uns meses à frente, a mãe dela morre. Então, eles se juntam pra que consigam encontrar o assassino da mãe e que também é assassino de várias outras mulheres. Então, assim, é uma busca por esse homem tanto no passado como no futuro. E é muito legal, sabe? É muito legal mesmo, gente. Talvez minha explicação ficou um pouco confusa, porque é um pouco confuso, mas é uma série muito boa de assistir pra quem gosta de série policial, pra quem gosta de série com um pouco de drama e com bastante suspense. É muito legal, você fica sempre esperando o que vai acontecer, será que vai mudar? Será que vai mudar agora? Será que eles vão conseguir achar esse cara? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Essas 3 séries valem super a pena. Eu já falei isso 1000 vezes, mas falei de novo pra garantir. Comenta aqui embaixo se vocês já assistiram alguma delas, se vocês gostam. Dá seu joinha pra ajudar a gente. Se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana. Curte a fanpage do blog, segue o blog, etc, etc. Um super beijo e até o próximo vídeo.